Gente, a gente está começando a conexão. Daqui a pouco a gente chama a Virgínia, né? Hoje a gente vai falar sobre envelhecimento e arte. Então, enquanto o pessoal chega, deixa eu só ajeitar aqui. Está informando os seguidores. As pessoas já começaram a entrar. Olá, a Virgínia já está aqui. Oi, Virgínia. Suzy, um beijo para Suzy, um beijo para Zete, que nunca deixa de estar aqui com a gente nessa live, né? Nessas lives de quarta-feira. Daqui a pouco eu chamo Virgínia. Hoje a gente vai estar falando sobre envelhecimento e arte. Beijo para dona Cleonice, seu Gabriel, lá em Jiquié. Fiquei na dúvida porque assim, esse povo viaja tanto, né, meus pais? Ora estão em Conquista, ora estão em Jiquié, então beijo aqui. Vou mandar logo beijo para todo mundo que eu tenho que mandar. Cleonice, Gabriel, dona Zali, a mãe de Virgínia, que na pré-live da gente, dona Zali, eu fui apresentada a ela, né? Para dona Alice, de novo, para Suzy, para Zete. Eu tô só esperando bater aqui as 10 pessoas no contador para a gente começar a chamar a Virgínia. Gente, hoje, como nossa convidada está em Conquista, a gente pode ter alguns ajustes a fazer por conta dessa coisa da conexão. Se cair, a gente volta. Se a gente precisar avançar um pouquinho, né, voltar depois que terminar para agradecer, eu vou fazer isso. Vou chamar logo aqui Virgínia, que aí... Oi, Olá! oi, tudo bem? Tudo bom? Eu já estou vendo dizer que a mãe está aqui, dona Zali eu estou vendo também aqui, né? Eu acho que Oi, é ela. oi, mãe, obrigada, viu, Cristiane, pelo convite, eu te agradeço, muito bom estar com você. Agradeço a todos que estão aqui, Cleonice, beijos, que bom que você proporcionou esse encontro, muito obrigada. Tudo bem. A gente não vai conseguir visualizar todo mundo que está assistindo a gente, né? A gente só se dá conta depois. O contador aqui bate no máximo 20 pessoas, mas às vezes tem outras tantas que não seguem o canal, o perfil, mas elas estão assistindo e aí a gente vai. Vamos conversando, vamos contando histórias. Gente, a tarde hoje vai ter música. Olha que coisa boa. Então, Virgínia vai trazer música pra gente e a gente já começa a conversa da gente, né, Virgínia? Pra gente não perder esse tempinho que a gente tem. Deixa eu só. Ah, sim, antes de começar, a gente. Sexta-feira vai ter uma live especial, Dia dos Namorados, que um conhecido, uma pessoa fantástica também da área de música, Silvio Hernandes. Então a gente entrou numa parceria, então ele vai estar no meu perfil fazendo uma live musical, certo? Num horário mais cedo para a gente não concorrer com as grandes lives que vão estar fazendo no Dia dos Namorados. E no sábado, 15 horas, a gente vai ter live das crianças, a livezinha. O que é isso? Qualquer criança que queira participar, cantar, desfilar, contar uma historinha. Rosana Paulo diz que vem contar uma historinha para a gente também, certo? E outras pessoas, Ibsen com Giovana, e aí a gente vai fazer essa livezinha das crianças. Virgínia, Oi, imagine você, o caminho de todo mundo é envelhecer, né? Todos nós. quem viver verá. Acabou de entrar aqui uma amiga minha, Cláudia Cedrais, e ela é uma artista fantástica. E Sim, hoje é sobre, senão ela vai estar até a semana que vem conversando com a gente, é sobre envelhecimento e arte. isso. Suponha que eu, Cristiane, não tenha habilidade nenhuma para as artes, mas já envelheci. Como é que funciona isso?
Eu não acredito que você não tenha nenhuma habilidade. Primeira coisa. Segunda coisa, eu entendo que as habilidades elas são despertadas, né? Às vezes em tempos diferentes, e que em qualquer momento ela pode ser desenvolvida, né? E eu acho que vai muito da questão do interesse, da disposição, da disciplina. A arte também requer um pouco de disciplina para a gente chegar onde a gente pretende, né? Qualquer coisa que você decida fazer, você tem que se empenhar, né? E Uhum. eu tenho algumas experiências que eu acho importante pontuar, porque a gente tem uma cultura, né, assim, às vezes que limita algumas percepções acerca dessa questão da arte, porque parece que a arte tem um tempo para você aprender. Passou daquela idade, aí não tem mais como. Então, eu já vi pessoas. Eu queria chegar. É, eu já vi pessoas assim, que eu considero extremamente jovens, com 19 anos, dizer que não está mais em idade de aprender balé, de aprender piano. Aí eu digo, mas não existe isso, né? A gente criou essa convenção, eu não sei a partir de quê, né? A gente ainda tem uma visão também muito elitista da arte. Assim. Eu acho que a gente tem que desconstruir um pouco essas visões, né? E assim, ao longo do meu trabalho, eu não sei se eu já posso falar sobre uma experiência que eu tive. Conversa, e aí eu vou lhe interromper, você pode me interromper, a gente vai ter um tempo de retorno, né? Mas aí a gente vai, é uma conversa. É, eu, quando fui fazer minha pesquisa de mestrado, eu comecei a lembrar de algumas experiências na minha vida, né? Então, como eu cheguei a estudar o envelhecimento, por que eu cheguei a estudar música, envelhecimento, musicoterapia, essa questão do processo de envelhecer, os desafios. Então, eu comecei a parar para pensar nessas questões. E eu me lembrei de uma história interessante e contei até no meu trabalho, que foi a primeira experiência que eu tive com um senhor de 64 anos. Na época, eu acho que eu tinha 21, 22 anos. Ele chegou na escola, que eu dava aula, e ele queria fazer aula de teclado. Mas Era eu uma já... escola de música, Virgínia? Era uma Ah, escola de música? Era uma escola de música? era uma escola de música em Salvador, que eu me formei em Salvador e eu comecei a trabalhar nessa escola. E quando ele chegou nessa escola, ele já chegou assim, eu sei que papagaio velho falou assim, não aprende a falar, mas eu quero tentar. Aí eu digo, por que papagaio velho não aprende a falar? E comecei a pensar nisso, nessa ditado popular, mas que a gente às vezes vai construindo essa ideia de que realmente isso é verdade. Mas eu não tinha tanta certeza que ele iria aprender. Eu falei, bom, então se o senhor quer tentar, eu também quero. Ele tinha 64 anos na época e eu apresentei para ele o método da escola. O método era um método muito rígido, com músicas muito assim. As músicas não tinham muito a ver com o nosso repertório, com o que a gente gosta. Não tinha muita música francesa e tal, mas eram músicas infantis, mais infantis. Eu olhei para o método, mostrei para ele, eu não senti que ele se interessou muito por aquele método. Eu disse, nossa, e agora? Porque é um desafio. E aí eu comecei a pensar em como eu poderia ajudar para ele realizar aquele sonho. E aí eu fui pesquisar, era muito difícil partituras na época, porque as partituras, a gente não tinha esse mundo virtual que a gente hoje pesquisa, pega pela internet, né? Eu queria conhecer o repertório dele para eu poder trabalhar em cima do que ele gostaria de aprender. E aí eu comecei a perguntar, quais as músicas que o senhor tem vontade de tocar? Aí ele, eu gosto muito de cantar, eu sei várias músicas. Aí ele até cantou uma que eu vou tocar um pouquinho só para você ver se alguém descobre que música é essa, certo? Olha, deixa eu contar aqui quem é que já está por aqui para ver se descobre. Dona Cleonice, Dona Zali, Suzanete, Zete, Mamara, que é Marinalva Brito. Já tem uma turma aqui, certo? De jovenzinhos, que eu quero saber se esse pessoal sabe qual é a música
E tem Ibsen, Vibete, o pessoal da Bahia já está chegando por aqui para saber. Vamos fazer qual é a música agora. Então, ele cantou essa música, eu não conhecia, né? Essa aqui, ó. Que música é essa, gente? Diz aí pra gente. Quem sabe? Essa parte é mais conhecida. Alguém já acertou? Ana Maria. Ana Maria acertou, relógio. Essa música chama-se Relógio. Por que não para esse relógio? Canta aí um pedacinho só. Como é que ela é? Não quero para esse relógio, faz dessa noite perpétua. Tá ouvindo? Para que não se afaste de mim, para que não amanheça. Olha, já teve muito aí dizendo minha mãe cantava, não sei quem cantava. Então, eu já que não fazia parte do meu repertório. Ah? Eu já estou vendo aqui um movimento, né? Minha mãe canta, aí dizendo minha mãe cantava, a dona Cleonice lá em Jiquié já está completando a letra, a outra já está dizendo, aqui minha irmã diz, toca em serestas, né? E aí eu estou vendo essa coisa aqui do toca em serestas, você me falou de uma coisa chamada de identidade sonora. Que os idosos, eles têm uma identidade sonora que é própria, né? Então, o que seria isso, essa identidade sonora? Aí eu comecei a pesquisar, mesmo sem muito conhecimento, a identidade sonora desse senhor e comecei a ver que ele tinha um repertório que não fazia parte do meu. Então eu tinha que aprender as músicas dele para passar para a partitura, para ensinar para ele tocar. E eu comecei a fazer isso, comecei a ouvir com um gravadorzinho daqueles fita cassete, levava para casa, passava para a partitura. Hã? Eu estou falando que está travando um pouquinho, mas é porque a gente está nessa relação Salvador conquista e com a internet, às vezes, picotando, mas a gente segue aí, bora. Isso, então. Aí, sim, a gente fez esse método, né? Eu comecei trabalhando as músicas por ordem de dificuldade. E ele, aos 65 anos, ele me convidou para tocar no aniversário dele. De 65 anos, e eu fui, e ele tocou durante 1 hora, durante a festa, todas as músicas que ele aprendeu nesse ano, né? Porque ele entrou, e ninguém sabia que ele estava aprendendo, os amigos ficaram surpresos, porque para eles, um idoso, aprender a tocar. Então, assim, nessa festa, tanto eu toquei como ele tocou, e ele tocou durante 1 hora, então muitas pessoas vieram para mim também para fazer aula, muitos idosos começaram a querer fazer aula. Eu me lembro que ele aprendeu essa aqui. Bora ver quem sabe, ó. Bora aí. Não posso nem cantar um pedacinho da música. Solamente uma vez, né? Solamente. Esse tom não é bom para mim. Eu botei o tom que eu trabalhei com ele, que era um tom mais fácil, porque eu peguei os tons mais fáceis e fui montando aquele repertório. Então, assim, nesse momento eu comecei a pensar como que eu poderia fazer com que vários sonhos pudessem se realizar. E nessa época, vários idosos começaram a me procurar para fazer aula de piano, aula de teclado. E eu criei como se fosse um know-how nessa área, naquele tempo. E eu tinha, acho que, uns 30 alunos, né? Nessa faixa de idade, entre 60, 70, 80 anos. E, assim, alguns com mais facilidades, outros com mais dificuldades, mas todos conseguiam êxito. E através dessa questão do método.
E aí eu comecei a trabalhar, né, com idoso, desde lá não parei mais. Agora eu vejo, daqui a pouco, gente, a gente vai falar sobre o projeto que Virgínia coordena na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, né? Mas eu vejo, pelo seu trabalho, que assim, não há, pelo menos no que eu vi do projeto, não há um foco específico só na música. Eu vejo a dança, eu vejo a fala. Como é que a arte, ela, vamos dizer assim, como é que ela auxilia, como é que ela influencia esse processo de autonomia do idoso? Me fala um pouquinho disso aí. Então, aquela questão dos talentos que você me disse, né? Se a gente percebe que a pessoa tem algum talento dentro desse espaço, a gente incentiva, tenta ajudar a desenvolver de alguma forma. Então, muitos são voltados muito para a área da literatura, alguns gostam de escrever, recitar. Eu tenho um, por exemplo, que foi meu sujeito de pesquisa no doutorado, que ele me deu um caderno de poesias que ele escreve há muitos anos. Ele tem hoje 81 anos. E eu tenho esse caderno, assim, para mim é um tesouro, é um presente que eu recebi. E ele escreve muito, ele sempre está me mandando várias coisas. Vários no grupo tem muito Sim. essa coisa da literatura. A dança é sempre muito livre, mas eu percebo muitos com muitos talentos, né? Assim, que tem essa desenvoltura e tem essa habilidade, essa facilidade com ritmo. Então a gente desenvolve, às vezes orienta para que ele possa entrar em outros grupos que tem a dança, né? Mas que lá no grupo a gente tem um momento da dança livre, sem técnica, então cada um faz como quiser. E Você quem falou você falou aí de uma coisa interessante, porque assim, eu vejo uma família muito festeira, sabe? é, É um povo que gosta de festa. Então, tanto é que eu falava uns dias atrás aqui em casa, vivi para ver o São João não acontecer. Então, para o povo da gente, o São João não acontecer é uma estranheza. E às né? vezes a gente fica preocupado assim, precisa de uma técnica, que agora tem o forró, né, que é o cabroeira, como chamam, que é aquele com toda a técnica. Mas É. aí vem lá, por exemplo, na minha família, que tem as tias que adoram dançar, família toda que adora dançar, será que esse idoso ele precisa mesmo dessa técnica ou se perceber seu corpo, sabe? Seu corpo em movimento. Isso. Eu sempre falo que a questão da arte, ela tem que vir de dentro para fora, né? Não existe essa imposição. Eu sempre penso que quando você desperta, aí, para você trabalhar alguma questão técnica, que eu não sou da área de dança, mas eu penso que se você quiser trabalhar, é muito mais fácil quando você já tem a disposição, já tem para mim, o mais difícil em todas as manifestações é a questão do ritmo. Né? Eu falo na música, quando a pessoa tem uma dificuldade, a gente tem que trabalhar muito isso, e eu acho que a dança é a mesma coisa. Então, eu penso que você perceber essa questão que vem meio que inata, parece, e Uhum. desenvolver. Talvez facilite quando existe essa disposição, né? Lá no grupo eu percebo que ninguém fica parado. Então, assim, normalmente quando a gente canta, porque tem todas as quintas-feiras a gente tem a cantoterapia. Então, o desafio é você ir para frente, cantar. No início eram 2, 3, 4 pessoas, hoje tem 20, tem hora que a gente tem que limitar, porque não dá conta de todo mundo cantar. Tem dia que você é uma correria para conseguir fazer, assim, ajustar o tempo para todos se apresentarem. E a gente vai mudando, vai percebendo mudanças no comportamento, aquela questão até um pouco da vaidade, que às vezes a gente perdeu um pouco, né, durante o tempo, aí começa todo mundo ir para salão, se arrumar, porque vai cantar nesse dia. E os homens também participam, tem homens, tem vários que participam cantando. Assim, a gente vai despertando e trazendo essas pessoas para o protagonismo, que é o que a gente pensa, né? O Bom, projeto, ele tem um cunho social, mas ele não é assistencialista, né? É um projeto que a gente tem, cada um ali tem um papel e exerce seu papel. Ô, Virgínia,
falou aí, você falou algumas coisas, assim, eu também, às vezes, ouço jovens, e aí isso me intriga um bocado, jovens de 15, 16, 18, dizem, mas eu tô velho para fazer isso. E aí eu É, fico olhando e vejo que as pessoas que estão na terceira idade, e elas estão lá felizes da vida, né? Fazendo, sim. retomando estas coisas. E você falou aí da questão da vaidade, né? Da questão de ir para o salão, de se arrumar, da maquiagem. Como é que esse trabalho ele mexe com a questão da autoestima de quem está nesse processo de envelhecimento, né? Então, assim, minha pele já não é mais a mesma, o cabelo, a textura já não é mais o mesmo, fisicamente eu já não sou, mas daqui a pouco se descobre. Me É. fala isso aí. É porque a gente tem essa coisa da imagem e tem uma representação muito simbólica, né? Então, assim, a questão da cultura da juventude é assim, a eterna juventude é uma luta constante. Sei que a gente Oi, estava. Deixa eu só avisar. Aqui oi, está tá me ouvindo? Virgínia. Voltou agora. Virgínia está em Vitória da Conquista e a gente está numa construção aqui da conexão. Se cair, eu já falei, a gente volta para a sala, a gente retoma a conversa. No final, se a gente precisar de mais Oi, 5 ou 10 minutos, a gente encerra a live oi, e volta. A gente não pode perder essa conversa. Oi, pronto, voltou. oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. A gente estava falando sobre essa questão da vaidade, né? E essa retomada da Certo, vaidade. porque assim, na verdade, o que que acontece? A gente tem uma busca, que eu estava falando dessa eterna juventude, tem até um texto da minha orientadora que ela fez o medo de ser ou medo de parecer, que ela questiona essa coisa da gente não querer fugir, caminhar desse processo do envelhecer e como se fosse que está muito atribuído a perdas, né? Tá ouvindo? Eu vou só fechar você aqui, abrir novamente para a gente tentar, vamos dizer assim, burlar um pouquinho essa internet que está falhando. Peraí. Virgínia. Gente, a gente está retomando, até porque eu coloquei a live mais cedo um pouco, né? Para a gente evitar esse tipo de coisas. Certo. Tá bom aí? Não, eu não estou conseguindo lhe ver. Nossa. Augusta, que entrou aqui agora, Augusta, Marielson, Marilu, tem um pessoal aí que deve ser seu conhecido. Eu não estou conseguindo lhe ver. Consegui lhe ouvir o teclado. Então, como é que eu faço aqui? Eu fecho e volto? Se eu lhe colocar de novo na live. Oi. Gente, as pessoas me digam aí se vocês estão conseguindo ver Virgínia ou só eu que não estou conseguindo ver Virgínia. Coloca aqui nos comentários para me situar. Falar dessa questão da vaidade mesmo, né? Da autoestima, da retomada quando se está em grupo. Então, lá a gente percebe, né, que essa questão é uma questão que influencia muito na condição e na qualidade de vida, porque as relações que estão formadas a partir dessa construção, as relações que são formadas, elas afetam outras áreas da vida, né? Então, a questão da autoconfiança, a questão da inserção social, ela está muito relacionada com a autoestima. Então, a gente tenta fazer um trabalho de resgate. Está ouvindo? Estou ouvindo bem, só a imagem é que a gente
Não tem, mas daqui a pouco eu retiro. Vamos fechar só esse questionamento que eu fiz. Aí eu Pra... penso que esse trabalho ele acaba afetando outras áreas da vida. E os relatos são interessantes porque a maioria fala, eu mudei completamente, até na minha casa eu consigo ter um outro tipo de diálogo. Os depoimentos são muito interessantes e a autoestima, quando você trabalha a recessão. E isso é que é um dos objetivos mais fortes, né, do nosso trabalho, que é ele se sentir dentro dessa sociedade como um agente também transformador, né, que está ali para buscar esse espaço, e é um espaço importantíssimo para a sociedade, dentro da sociedade. A gente também resgata os valores culturais, a arte que às vezes se perde, as cantigas de roda, as brincadeiras do tempo da vovó, porque a gente tenta trazer um pouco esse conhecimento para que a gente possa passar também para as crianças. Então, eventualmente, a gente faz ações em escolas, na zona rural, então leva as histórias que eles contam, as cantigas que eles cantam, as músicas que fazem parte dessa identidade sonora. E nesse caminhar, a gente constrói vários elos, né? É que muda esse movimento. Deixa eu só novamente tirar, de colocar de novo. Eu sei que você está aí me ouvindo enquanto eu coloco. Veja só se seu telefone, se ela está no modo selfie. Como a gente começou conversando e nós estávamos vendo a imagem uma da outra, provavelmente está nesse modo selfie, mas a gente está tendo um problema mesmo de conexão. É... Então, assim, gente, a gente está com a musicoterapeuta, a coordenadora do projeto Vida Ativa, Virgínia, né? Virgínia faz parte da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e a gente tem um problema de conexão em tudo quanto é canto, né? E a gente está seguindo na live, mesmo sem a imagem de Virgínia, porque eu acho que é importante esse movimento da gente entender a questão do envelhecimento. Você está me ouvindo, Virgínia? Aí tá. Estou ouvindo bem. Agora, Pronto. eu estou pensando, será que não tem a ver com essa coisa, você começar, não sei, eu não entendo essa parte, mas a impressão que eu tenho é porque uma pessoa ligou aqui para mim, depois que ligou, aí pronto, você perdeu minha imagem, mas eu consigo ver você normal. Você... Vamos ver aqui. Você está me vendo normal. A gente vai seguindo, certo? Assim, a gente já está em meia hora de live, a gente já tem meia hora de conversa e o pessoal continua aqui. Então, vamos fazer de conta que não é uma live, mas um programa de rádio e a gente segue conversando sem problema, né? Então, assim, quem concorda, gente, porque a gente, em Vitória da Conquista, muitas vezes o que eu noto é que, mesmo quando está no período normal, o sinal às vezes cai, quando eu estou em Vitória da Conquista. Mas aí a gente leva ainda na conversa. Pode ser, Virgínia? Pode, tranquilo. Se tivesse Pronto. outro caminho, a gente tentaria, mas eu acho que aqui não tem mais jeito, né? Vamos seguir. Não, às vezes o jeito é trocar de telefone, às vezes é inverter a chamada, né? Você fazer uma chamada para mim, você consegue fazer uma chamada, colocar ao vivo, ao invés de eu estar lhe chamando, você colocar ao vivo para mim? Vamos tentar, né? O pessoal espera, a gente tenta, né? Então, eu vou fazer diferente, então eu é que vou entrar. Deixa eu só fazer mais uma tentativa aqui, gente. O pessoal está pedindo para continuar, Virgínia. Querem ouvir mais do que ver. Então, vamos continuar, que o povo quer ouvir. É... Virgínia. Gente,
eu vou sair da live, encerrar e retornar novamente, certo? Todo mundo continua aí, lindo, para a gente continuar a live. Espera aí. Deixa eu só encerrar aqui. Já estou ao vivo, esperando Virgínia. Vamos ver se agora flui. E aí? Nada de imagem. A gente vai ter que continuar mesmo como se fosse conversa de rádio, porque o pessoal já pediu aí. Continua, continua. Editânia, boa tarde, Editânia. Então, assim, essa hora eu tinha marcado com você, né? Para por volta das 16h30, a gente fazer uma apresentação musical. Não foi isso mesmo? Então, pronto. Como é que a gente vai fazer? E é isso, a gente tinha pensado, né, que tem algumas músicas que eles sempre me pedem para cantar, são músicas do repertório, tem músicas de um repertório mais antigo e tem músicas de um repertório mais atual, que eu tenho que fazer essa mistura, até porque a gente precisa trabalhar a questão da memória, e às vezes as músicas que eles cantavam há muitos anos, a gente sabe que a memória musical é a última memória que a gente perde. Então, toda essa identidade sonora que eu só ouvi aqui, a memória musical é a última que a gente perde? É isso mesmo? Isso é. Vários cientistas já apontaram, inclusive aquele Hal Bax, né, que ele estudou, tem um livro publicado, A Memória Coletiva. No último capítulo dele, ele fala da memória dos músicos e ele traz algumas informações sobre essa realidade. Então, a gente começou a pesquisar e a perceber que isso acontece, né? Já houve, assim, momentos no grupo de idosos com diagnóstico de Alzheimer e durante uma cantoterapia, ele já tinha esquecido o nome dos filhos, o próprio nome, às vezes ele se confundia, e durante uma sessão, ele pediu para dançar, né? Pediu a cuidadora para levantá-lo, porque ele era cadeirante, e eu fui ajudar ele a levantar. E durante esse momento, eu perguntei: o senhor conhece a música que está tocando? Ele disse: conheço. Aí eu disse: qual é? Asa Branca. Aí eu disse: de quem é essa música? Eu conheço o compositor, quem gravou primeiro? Aí ele disse: sim, foi o Luiz Gonzaga. E aí eu fiquei surpresa, porque ele não lembrava, às vezes, o próprio nome. E, claro que eu já tinha lido, mas depois dessas manifestações, desses depoimentos, eu comecei a pesquisar com alguns que já tinham diagnóstico de Alzheimer e como a música realmente ela perpetua, principalmente aquelas que faz parte dessa identidade. Mas tem uma questão também de que essas músicas, elas ficam na memória, né? E você pode resgatar histórias de vida a partir dessa identidade, mas é importante também que se aprenda novas músicas para a gente criar novas conexões, ter um outro exercício, né, cerebral. E aí eu sempre desafio para a gente aprender outras músicas. Não por isso que eu falo que sempre uma das coisas que eu adoro fazer é a atualização auditiva, né? Então, assim, como eu trabalho com muitos jovens, muitas vezes eu tenho que me atualizar no gosto deles. Sim. E também fazer a troca, né? Ó, era isso aqui que eu ouvia, é isso aqui que eu lembro, estava brincando semana passada que um aluno, há um tempo atrás, me perguntou assim: você conhece, falando de música boa, você já ouviu falar em Renato Russo? Virgínia caiu aqui, né? E, deixa eu voltar. Só a gente falando com o povo de Conquista para melhorar aí essa conexão Salvador Conquista na internet. A gente está fazendo hoje, gente, programa de rádio. Então, Virgínia, o que é que aconteceu? Aí meu aluno perguntou assim: você conhece, já ouviu falar de Renato Russo? Aí eu brincando, que às vezes eu sou meio debochada com eles, né? Falei: não, nunca ouvi falar, não.
Ele, o professor é massa, sabe? Ouça, Renata. Eu sou irônica, dizendo assim, ele é mesmo. É, professor, ouça para a senhora ver a banda que Renato Russo tinha. Eu falei, tá bom, eu vou tentar ouvir o que é que Renato Russo cantava. Interessante que a gente tem assim a ideia, né, de que quando a gente é jovem, a gente acha que uma pessoa passou dos 40, quando a gente é muito jovem, ela já não faz parte desse universo. Quando a gente é criança, não tem essa ideia de que a pessoa que passou dos 30 já é velho, né? Sim. Então, eu já vi alguns relatos, e aí cria esse distanciamento, às vezes, por conta da cultura, e essa necessidade também da gente atualizar, né, dentro da... Porque a música, ela pode aproximar, né? E essa aproximação, esse poder relacional que ela exerce, a gente tenta trazer porque eu preciso me comunicar, né? Então, eu me comunico com a música também, com os meus netos, com os meus filhos, e preciso, assim, então eu digo sempre a eles, vocês têm uma responsabilidade também grande de ouvir, de aprender, mas tem também que de ensinar, né? Porque as cantigas de roda a gente está vendo se perder, não tem tanta tradição. Eu, às vezes, faço teste nas escolas que eu vou, às vezes, com as crianças, faço qual é a música, né? Aí eu vou e toco uma musiquinha assim, tipo... Que música é essa? Alguém sabe aí? Vamos ver aqui, que música é essa, gente? Quem está aí ainda online, que música é essa? Não posso nem cantar junto, porque senão vai dar uma diferença de sincronia, mas a tentação aqui é de cantar junto. Alecrim, alguém acertou. Helena Carvalho acertou. Helena já está aí. Alecrim, alecrim, Augusta também está aí dizendo que é o Alecrim. Eu lembro que eu aprendi essa música com manhinha, né, com minha mãe, lá na minha infância. Eu não me lembro disso na escola, mas me lembro disso de minha mãe cantando. Me parece que ela tem caderno de música e no caderno, ela está aqui, ela pode confirmar se sim ou se não, se é só uma coisa da minha memória, né? E no caderno de música eu acho que tinha a letra dessa música. Como eu aprendi a ler 6, 7 anos, e aí eu lia tudo, absolutamente tudo que passava na minha frente. E eu acho que eu achei esse caderno de música de minha mãe e essa música é uma referência desse tempo. Então, qual é a música que eu estou fazendo aqui? A gente está fazendo toda noite, 19 horas. Aí, cada dia é uma programação, né? Ontem eu fiz só cantigas de roda. Então, eu toquei uma cantiga de roda, quase ninguém sabia. Tem alguns que não são daqui da região, né? Que tem pessoas de São Paulo, de outros estados. E eu toquei essa aqui, ó. Que música é essa, gente? Alguém conhece? O povo tá fraco, viu, Virgínia? O povo tá fraquinho aí, ninguém tá. Repete aí, Virgínia, vamos ver. Espera. Então, na Bahia tem. Na Bahia tem, Marina, Coco de Vité. Muita gente não conhecia essa música. E faz parte do nosso repertório, né, da nossa cultura. Estou vendo algumas pessoas aí, Vanus entrou, aqui de Conquista, é porque eu não estou conseguindo ver todo mundo. Então, a gente tem essa atividade diária que está tendo uma repercussão maravilhosa, né? O grupo, inclusive, já cresceu. Tem pessoas entrando no grupo que eu nem conheço ainda pessoalmente. Inclusive, crianças e jovens entrando no grupo para participar do Qual é a Música junto com os idosos. Olha para isso.
As atividades são diárias, já tem 40, o do grupo já tem 42 pessoas, né? Assim, que participam, ou às vezes com a interação mesmo, outros só para ouvir. E tem também as apresentações, que essa semana vai ser namorado. As músicas vão ser românticas, né? Uma pessoa sugeriu que esse Qual é a Música fosse só músicas românticas. No sábado, a gente vai fazer um encontro para cada um falar um pouco sobre algo que gostaria de fazer de novo. Para mim, o áudio. Então, assim, no sábado, foi sugestão até de Cleonice, sua mãe, que ela sugeriu que a gente fizesse um quadro que cada um pudesse falar de alguma coisa que viveu e que gostaria de viver de novo. Ou alguma vai relatar um pouco, alguma experiência para que a gente compartilhar. Ouviu? Voltou a imagem. Voltou? Para mim, voltou aqui agora. Que bom. Que bom. Então, tem uma música que eles pedem muito aqui, ó, para eu cantar, né? Ainda bem que agora. Essa música eles me pedem muito e eu acho que tem muito a ver com aquela parte que fala: o meu coração já estava acostumado com a solidão. Vamos cantar um pedacinho aí, espicha aí essa apresentação. Gente, tem gente que está dizendo que que a conexão não está boa, mas é porque Virgínia está em Vitória da Conquista, nós estamos em Salvador, certo? E em alguns momentos a gente fica sem imagem, sem áudio, e a gente está seguindo porque é importante. Daqui a pouco eu vou perguntar a Virgínia, mais adiante, como é que a gente vai fazer para participar do grupo, como é que se procura grupos assim ativos e criativos de jovenzinhos da terceira idade. Mas a gente quer ouvir uma musiquinha nesse intervalo, né, desse recreio da gente. Eu vou repetir essa que alguns acho que não viram, ainda bem que agora encontrei você, eu realmente não sei o que eu fiz para merecer você. Ninguém dava nada, nem dá meu não pra ver, e até a gente acreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado eles sempre pedem, você iria ficar, né? Então, eu penso que eu falo sempre para eles que ali é um espaço para cantar, para você se expressar. Ninguém vai censurar nada, cada um pode fazer o que quiser. Não existe essa coisa, você não afinou, você está desafinado, saiu do ritmo. Não existe esse rigor técnico, porque o que a gente quer é que a pessoa se expresse. E ao longo, né, desse caminhar, quando você consegue se expressar, a gente vai fazendo alguns ajustes e tem aparecido cantores assim que nunca imaginou que poderia cantar em público e a gente vai construindo isso. Assim, uma resposta positiva. Fantástica. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, é uma experiência que eu estou vendo em casa, e aí você já falou disso. Como é que está sendo? A gente está num período extremamente complicado, principalmente para as crianças e para os idosos, né? Então, as crianças têm ficado muito presas em casa, os idosos também, e a gente sai. A gente consegue ainda transitar. Mas eu tenho visto... Gente, eu estou falando, assim, com uma certa propriedade, porque eu vi... minha mãe faz parte do grupo, do projeto Vida Ativa, que a gente vai falar daqui a pouco. E daqui a pouco estava em casa. Eu acho que todos esses jovenzinhos da terceira idade que pertencem ao grupo, né? Isso. Porque o grupo é uma coisa que se diz presencial. E daqui a pouco eu estou vendo essas pessoas se descobrirem. Eu sou uma pessoa que mexe, pesquisa tecnologia, que gosta de tecnologia, e sempre parecia muito que a tecnologia é uma apropriação de jovens, quando não é. Exatamente.
com mais rapidez, com menos rapidez, todo mundo aprende a mexer nessas coisas da tecnologia. E o que eu estou vendo é que você tem um horário à noite em que essas pessoas que participavam desse grupo começaram a se juntar, né? Explica pra gente como é que está acontecendo essa conexão entre essas pessoas. Então, nós iniciamos como uma atividade para trabalhar a memória, atenção, concentração e também perceber como é que eles estão, né? Porque através da voz, a voz denuncia muita coisa. Então, quando eles cantam nesse lugar, que às vezes eu toco a música para eles dizerem qual é a música, mas eles têm que cantar a música não basta só dizer a música é essa, tem que cantar e começou esse encontro. Depois eu percebi que alguns começaram a sugerir outras atividades dentro do Foxpark. Como a gente trabalha muito com essa coisa da liderança rotativa e a gente promove assim, o grupo quase você não vai me ver à frente do grupo. Você às vezes me vê mais como telespectadora, porque eu incentivo muito essa questão do protagonismo deles estarem nesse lugar como produtores também. E nesse espaço, vários assumem a liderança, no espaço virtual também. Cada dia um assume a liderança, né? E a gente já tem programação para não ser muito, muito tempo, porque quando cada eles já têm várias ideias, eu já estou fazendo os cartazes, né, virtuais para encaminhar, e todos os dias tem uma programação. E é bem interessante essa programação, porque cada dia vão entrando outros que às vezes não estavam cantando, já começam a cantar, porque um motiva o outro, né? Então, eu tenho percebido a participação muito mais efetiva, a quantidade de pessoas aumentando todos os dias, inclusive as crianças, os netos, que tem alguns que estão cuidando dos netos, porque a filha às vezes trabalha na área da saúde, então eles estão cuidando, e essa criança, uma delas, está participando. E a gente vai percebendo essa interação também, que é muito positiva. Nesse espaço também eu me surpreendi, porque eu não pensei que fosse dar tão certo, porque foi realmente um redimensionamento das atividades, porque elas são sempre presenciais, mas eu sinto que agregou mais, integrou mais, existe uma sociabilização mais intensa, porque eles compartilham tudo o que estão vivendo diariamente. Eles estão, inclusive, escrevendo um livro, que acho que, se não me engano, vai chamar Diário da Quarentena, que é o psicólogo que nos apoia, está fazendo essa coordenação. Então, eles estão escrevendo as histórias que eles estão vivenciando, para que depois a gente possa publicar em forma de e-book. Então, deixa eu só entender, para compreender melhor. O Projeto Vida Ativa tem um grupo de WhatsApp. Isso. Já tinha. Durante a semana, cada dia tem uma temática. É assim? Tem uma temática. Na verdade, o maior, o que mais atrai é o qual é a música. Mas cada um assume a liderança, porque eles sugeriram que o qual é a música não fosse apenas com a parte instrumental, mas tipo assim, eu falo uma frase e você me diz qual é a música. Sim. Então, qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ser necessariamente um instrumentista. Entendeu? Digamos aqui, vamos buscar lá em Silvio Santos, que tinha aquele... Eu não lembro bem do quadro, né? Eu só assisti no video show, viu, gente? Não é do meu tempo. Tinha um toquezinho de piano que eu acho que tinha 7 notas, não é isso mesmo? Isso, exatamente. Tinha 7 notas. Pablo, Marilu, você já se denunciou, Marilu. Você está lembrando de Pablo, Marilu. Marilu, lembra aí que havia o Pablo. E aí a gente faz. Eu faço, por exemplo, eu comecei fazendo com músicas, temas de filme. Então, suponha aí que você tivesse essas 7 notas para a gente só fazer um ensaio do que seria o pessoal à noite. Então, assim, você manda lá as 7 notas. Tem alguma musiquinha aí que você... Eu vou fazer uma aqui, ó. Sim.
E aí, gente? Eu toquei mais notas para ajudar. Só toque às 7. Vou fazer a frase inicial da música para facilitar. Não, e já acertou. Isso, muito bem. Helena Carvalho, tá bem, viu? Helena, ela também pertence ao mundo da música, né, dos apaixonados por música. Então, ela já acertou várias. Vamos ver se tem mais um aí. Vamos ter 3 para ver como é que as pessoas. Tem alguma mais nova do repertório que eles gostem e que não seja aquela de Marisa Monte? Tem. Eu faço muito o que eles pedem, entendeu? Assim, eu no trabalho. Você fala para qual é a música para fazer agora ou se você. Essas notinhas para ver quem é que acerta aí esse negócio. Eita! Que vontade de dizer. Conhece? Que música é essa, gente? Minha mãe outra. Minha mãe acertou como é grande o meu amor. Sim, essa aqui agora. E aí, gente, qual é? Ninguém. Helena, eu vou lhe dar um cartão vermelho. Então, Adorável. Só chamei porque te amo. É uma tradução, né? I just come to say that my essa é a tradução. Eu vou fazer outra, então. Essa aqui eu vou fazer sem acompanhamento. Eita! Alguém conhece? Ninguém acertou. Novas em dó. É isso, uma brasileira, né? Uma brasileira. Agora me conta aí, daqui a pouco a gente encerra essa parte da live, né? Ela vai encerrar. Eu vou voltar só para agradecer, mas eu queria saber, assim, todo mundo está falando assim, projeto, projeto, projeto. O que é o projeto Vida Ativa? E, por exemplo, quem está interessado em participar de projetos, assim, quem pode entrar? Quem é idoso para entrar? Tem idade? Tem assim, de tal a tal idade? Como é que funciona isso? E como é que é possível participar desses projetos? Conta aí pra gente. Porque tem gente aqui que já está dizendo que quer envelhecer em conquista, né? Para poder participar do projeto. Tem as ações presenciais, a gente não tem muito esse rigor com a questão da idade. Não existe assim. A gente entende o envelhecimento como processo. Então, ninguém fica velho com 60 anos. A gente vai ficando velho todos os dias. E pensar na qualidade de vida é pensar nessa construção e buscar as atividades, as ações que te fazem, né, bem. Então, nesse pensamento, a gente não limita. Eu tenho muito mais idosos porque os horários são horários comerciais. Normalmente, as pessoas estão trabalhando nesse horário e, assim, frequentam, assim, 99% são idosos, aposentados. Mas eu não limito muito essa questão da idade. Lá já entrou pessoas com 45 que se aposentaram com 45 anos, já pessoas com 55 que se aposentaram e começaram a perder um pouco esse espaço relacional.
essa fase afeta muito, às vezes, a pessoa, porque ela não está acostumada com aquela falta de um objetivo, do que fazer naquele dia. Então, elas vão muito pensando muito na questão da saúde, né? Saúde mental. E lá ocupam os espaços, porque tem um encontro na quinta-feira, mas desse encontro surgem outros encontros, outras possibilidades, apresentações, viagens, inclusive surgem convites para outros grupos que também são desenvolvidos. Agora, aqui ainda tem uma carência muito grande, não de projetos em si, mas de encaminhamento para trazer mais idosos, né? Existe o projeto do SESC, o da Prefeitura e o da UESB. E a gente sente assim, a cidade tem 11% da população é idosa, então quase 40 mil idosos, né? Helena está aqui dizendo, estou à frente de um grupo de jovenzinhos. Cantamos na igreja, a mais jovem tem 76 anos. Que bom! Então, no nosso grupo tem até 95 anos. Tem um senhor, tem muitos que tem mais de 90. E o mais velho tem 95 anos. Tem um que dança, que é o mais assim, dançarino da festa, né? Das festas, que tem 95 anos. Então, assim, a gente tem também dessa faixa de idade, 76, tem pessoas. O grupo é grande e ele é muito heterogêneo. Até os alunos da universidade que vão para fazer pesquisa acabam ficando, porque eles gostam de participar das ações. Eu digo, vocês também já estão pensando na qualidade de vida. Porque deixa eu só dar uma coisa aqui, Virgínia. No meu, faltam 5 minutos para a live encerrar. Se a live encerrar, gente, como a gente perdeu talvez 7, 8 minutos nessa queda de conexão, eu reinicio a live, certo? Para a gente fechar do jeito que deve, para não ficar uma live assim, ai meu Deus, corri, fechei. Não, a gente fecha, mas a gente volta para fechar com os 10 minutos que a gente perdeu de tempo. Tudo bem? Tá certo, tá bom. E aí, me conte, assim, a gente estava falando dessa coisa dos grupos, né? Como é que a gente chega nesses grupos? Então, eu fiz um levantamento das ações que são contínuas, então, apenas 500 idosos participam das ações contínuas. Então, a gente precisa trazer mais pessoas, porque existe um certo preconceito, né? Ainda nessa questão. A gente ainda tem que trabalhar essa coisa da aceitação, né? As pessoas têm medo de se apresentar, né? Eu tenho várias histórias engraçadas das pessoas fugindo dessa coisa da idade. Tem uma ficha que a gente dá para a pessoa preencher e já aconteceu botar. Eu tenho 50 e poucos anos, eu tenho 60 e poucos, não fala a idade. E essa questão é uma questão interessante, porque tem países, né, que as pessoas parece que buscam isso, até porque tem muitas vantagens, em termos até financeiros. Me contou um segredo aqui, um segredo de família, né? Meu cunhado é em Conquista, e como eu faço muita chamada de voz, ele fala assim, ô Tiane, que é como ele me chama, veja só, sua mãe me aparece aqui, às vezes ela diz, ai, ô Zé, meu filho, eu tô com a dor no pé, eu tô com a dor aqui. E quando chega lá, no projeto, no Vida Ativa, sua mãe dança. Sua mãe que parece que não tem nada, não sei nem se ela tá aí ouvindo essas histórias, né? Então, assim, alguém antes falou assim, a música cura. Na verdade, a arte ela cura de muitas formas. A música, a dança, está em movimento. Não é? Então, às vezes a gente precisa desses grupos para a gente estar em movimento. E é um trabalho preventivo, né? Eu digo sempre isso, porque a gente está tentando fazer com que a gente não adoeça, porque muitas doenças estão relacionadas justamente à imagem que você tem, a autoimagem. Você vai somatizando algumas questões e começa a ter uma identidade que você fala, agora eu sou velho, agora eu tenho diabetes, agora eu tenho hipertensão e pronto, minha vida acabou. E não é assim. A gente tenta mostrar que apesar das patologias que às vezes são muito comuns, a gente não
não tem que achar que por isso eu não posso mais fazer isso, não posso fazer mais aquilo. Então lá a gente vai construindo uma nova identidade, pensando que todos nós podemos aprender, cantar, tocar se quiser, dançar e trabalhar essa questão de uma forma prática, não teórica, né? Então lá não tem esse lugar de ficar sentado esperando alguém fazer a palestra. Quem faz a palestra é você. Quem vai receber é você. Quem vai cantar é você. Ninguém fica me esperando, não. O projeto é dinamizado por eles mesmos, né? O projeto é autossustentável. Eles se sentem donos, protagonistas mesmo do projeto. E isso é que é o ideal. Hã? Estou dizendo, travou aí um pouquinho para mim, mas eu ouvi. Eu vou só interromper, um beijo para a Rosa, um beijo para a Sueli, a professora Sueli. Eu vi que algumas pessoas chegaram na live, a gente hoje está numa live muito bacana, muito interessante. Tem hora que a conexão está querendo derrubar a gente, mas a gente está seguindo aqui nessa live com Virgínia, né? Que é musicoterapeuta, doutora em ciências sociais, mas que aqui está fazendo um show no qual é a música. De vez em quando eu até penso em adivinhar uma música ou outra, mas nem consigo, eu não vou concorrer com esse pessoal que está aí, não, que é o pessoal muito ligado nessa questão de música, certo? Sim. Agora me diga, caso você está conseguindo me ouvir, Virgínia? Não. E... Gente, a gente está com um probleminha porque de tempos em tempos eu removo Virgínia e coloco novamente porque a gente tem uma conexão. Probleminha de conexão. Travou, tá travando, Sueli. Virgínia está em Conquista, nós estamos aqui em Salvador e numa labuta para que essa live chegue até o fim. Isso. Aí, tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo e novamente só não estou conseguindo lhe ver. Me diga, essa coisa assim, você diz de algumas pessoas acharem, eu estava falando com você ontem que eu vi um carnaval na sua página, né, no seu perfil. E eu brincava com você porque aqui o Carnaval do Pelourinho é que tem esse perfil de idosos e de crianças, né? Então, assim, como é que acontece essa questão da exposição? Às vezes tem gente que é muito tímido, a gente percebe, tem gente que é muito acanhado, mas aí do que eu vi, as pessoas, né? Então, assim, muito animadas nas suas fantasias, na rua e participando. Como é que acontece isso? Vamos dizer assim, esse romper da timidez. Dessa timidez, dizer assim, eu vou para o carnaval da rua mesmo, porque não é só coisa de jovem, eu vou aproveitar também. Como é que acontece essa... Ou não há essa transição? Já está tão incorporado no grupo que vai tranquilamente. Eu digo que eles são tão participativos, eles acabam levando você, em vez de você levá-los, eles que, no caso, me levam. Tem hora que eu falo, eu não estou dando conta, porque a energia é impressionante. Todo mundo tem muita energia, ninguém para. Todo dia tem que ter uma coisa nova, querem sair, não gostam muito da rotina, a gente tem que, às vezes, mudar. Assim, tem algumas posturas que a gente mantém, mas normalmente você tem que ter um dinamismo muito grande. E esse carnaval, particularmente, foi bem interessante, porque nós fizemos dentro de um espaço de eventos, que eu fui convidada, o dono do espaço é um francês, que, por sinal, já é idoso, e ele nos convidou para fazer a festa dentro desse espaço, chama La Torre, e nós fizemos um misto da cultura francesa, porque ele é francês, né, com a cultura brasileira. E lá dentro a gente fez todos os rituais que são comuns, né, no Carnaval da França, e depois nossas músicas fizeram parte do repertório. Então, foi uma experiência muito legal.
Mas essa participação, ela é extremamente natural. Eles têm uma disposição impressionante. Eu falo eles e talvez a gente, só que por conta que às vezes a gente tem uma tribulação de muito trabalho, então a gente às vezes fica cansada e alguns lá é o momento que tem para se soltar, para descontrair e acabam essa energia fazendo com que você também se envolva. Então é uma troca constante, né, de conhecimento. É muito Veja, bom. veja você uma outra historinha, né? Você deve ter milhares de histórias, eu só tenho uma outra historinha. Nós viajamos para o Rio e nós temos um amigo, seu Valdir lá em Jaguaquara, pai de Ana, Helena, Silvia, e fomos subir. A primeira vez ele ficou encantado com Cristo, o Redentor, e a gente foi, na segunda vez tinha muito movimento. Então, estava meu sobrinho, o sobrinho de Ana, e fomos. Quando a gente pensou em subir uma escadaria imensa, né? Quando a gente pensou em subir, pensamos que ele ainda estivesse na parte de baixo. Ele já tinha subido, já tinha olhado tudo, já tinha olhado, fiscalizado tudo, entendido tudo e já estava interagindo com tudo. Então, enquanto a gente estava. O elevador estava quebrado, então, enquanto a gente estava assim, caída ainda para subir aquela escada, ele subiu parecendo que tinha 12 anos de idade. Eu falei: olha para isso, a gente achando que a gente tá. Então, assim, ele subiu como se tivesse 12 anos de idade. Então, assim, há de fato uma energia, uma disposição, um ânimo. Eu vou encerrar a live e a gente volta só para fazer um pedacinho do encerramento, tá certo, gente? Eu vou só encerrar e a gente volta aqui. Estamos voltando para a live com Virgínia. A gente tem alguns problemas de conexão, mas aí dessa vez a gente fecha mais 15 minutinhos e aí a gente consegue fechar a live, né? Então, para a gente poder conseguir. Tô esperando Virgínia voltar. Gente, hoje a live ela começou mais cedo. A live geralmente são às 17 horas. Como a gente está numa conexão Vitória da Conquista, Salvador, então a gente está tendo alguns probleminhas, mas pronto, Virgínia voltou aqui. É quase um programa de rádio hoje essa live, mas eu não vou desistir de fazer, não. Hoje a gente faz essa live. Oi, tá sem imagem, mas a gente vai aqui fazendo como se fosse um podcast, né? Então a gente vai seguindo. Virgínia, me conta uma coisa. Eu tenho encontrado. Esse dia eu fui comprar uma revista, estava no supermercado, eu adoro revistas. E quando eu cheguei, o rapaz estava me dizendo que teve que levar a criança dele de 8 anos para o médico e a pessoa, ele dizendo assim, eu estava já achando que minha criança estava com Covid. E quando chegou lá, era ansiedade. Então, assim, eu tenho falado muito dessa questão e por isso, apesar de não trabalhar com criança, venho tentando fazer algumas interações com crianças por conta disso. Então, assim, as crianças passando muito tempo em casa, ora na televisão, ora vendo a internet. E aí eu reporto isso porque são as pessoas que estão mais em casa, apesar de estarmos também, né? Então, assim, os idosos. Os idosos, nesse tempo, sujeito às informações, esse bombardeio de informações a todo momento, numa situação que é apavorante para qualquer pessoa, não só para os idosos. Então, assim, é muito comum desenvolver essa questão da ansiedade, da tristeza, dizer, eu não estou bem, eu não estou legal. Então, você que já é uma pessoa que trabalha com esse público há muito tempo, o que é que você sugere? Então, aqui, Sueli está dizendo que estão entediados, né? Então, assim, o que é que você sugeriria de atividades que não sejam essas que precisam sair, mas que se possa fazer em casa? Então, a gente fez uma pesquisa, né, que vai até ser publicada agora, deve sair por esses tempos. A gente fez um levantamento sobre a situação deles, o impacto desse isolamento na vida deles e de que forma eles estão lidando com isso,
Porque, na verdade, cada um tem uma forma de enfrentamento, né, das dificuldades. Alguns têm já uma cultura muito de ficar em casa. Às vezes é mais difícil tirar ele de casa e ele fica muito reservado. Só que esse isolamento imposto, tipo, eu não posso Dificultou, fazer não, o que eu quero, eu não posso ir para o mercado, eu não posso fazer. eu não consegui ouvir. Pronto, apareceu a imagem de novo. É, Agora, é. Então, essa dificuldade, as ações do dia a dia que eles fazem, até a ida no médico para fazer a parte mais de prevenção e acompanhamento, porque muitos já têm algumas doenças crônicas, eles estão questionando muito essa dificuldade, gerando realmente uma ansiedade, um medo, né? Porque, na verdade, não existe só uma patologia, existem várias. Nesse universo que a gente trabalha, a gente convive com muitas dificuldades. E essas dificuldades já geram um certo porque sempre tem alguma coisa para observar, sempre tem hábitos que são mais uma preocupação na questão da saúde, afeta muito mais, né? Então, assim, muitos preocupados porque não estão fazendo a fisioterapia, precisa fazer um acompanhamento, outros com diabetes, que às vezes não está muito controlado, então precisando fazer esse controle de, assim, né, mensal. E eu tenho observado uma ansiedade, uma angústia, e esses transtornos de ansiedade são muito difíceis da gente controlar. A gente tenta orientar, né, no sentido de que todo mundo está passando por isso, a gente está todo mundo vivendo a mesma situação, não é só você, várias pessoas estão vivendo, eu também estou angustiada, eu também estou sofrendo. Se colocar um pouco no lugar do outro, para que a gente também não ache que é uma situação, né, que eles têm demonstrado nesse trabalho que a gente tem feito, uma gratidão imensa a mim por estar dando atenção a eles. E assim, sim, uma coisa claro. que para mim é tão. Eles que estão me dando mais atenção, porque eu estou tentando realizar o meu trabalho, fazendo, então eles estão dando o retorno e eu estou me sentindo útil, me sentindo feliz. Aí eu que agradeço muito mais a eles por estarem ali. Mas a gratidão, essa questão da solidão, a questão é uma coisa muito forte, muitos queixam essa solidão. E não é só nesse. Mas, Né? mas você tem alguma dica, assim, de atividade artística, lúdica, cultural? Porque gente, eu me ofereci, eu me propus, assim, eu abandonei o Facebook e eu falei assim, ô Virginia, se você precisar de mim, já que o público maior tá lá no Facebook, né? Abrigar Então, uma live. é, eles têm feito essas atividades comigo, têm gostado, têm pedido mais, né? Sempre estão lá, 7 horas começa, antes de 7, 6h30 começa todo mundo a entrar, cadê você, cadê você? O relógio para não empatar o encontro do seu pessoal. Tem também, eu fiz um desafio do tapete, eu passei um vídeo mostrando como se faz um tapete sem usar linha, agulha, só com malha. E alguns começaram a fazer, a gente vai fazer tipo uma exposição dos tapetes, que cada um, né, quem quis fazer, cada um já está começando a fazer os que gostaram da ideia. A gente vai criando, né? Cada dia é uma coisa. Então, essas apresentações também que a gente pede para eles fazerem vídeos, envolve muito. Eles estão gostando dessa coisa do preparar para se apresentar no dia tal, tem envolvido. As atividades que eu sempre sugiro são atividades mais lúdicas possível, né? Assim, quanto mais desligar um pouco do problema, eu nem toco nesse assunto, é como se não existisse. No grupo eu não trago informação, se lavou a mão, se não lavou a mão, se usou álcool gel, se não
assim, eu não trago muito essas informações, porque eles já estão sobrecarregados. Para mim, eu faço de conta que é um problema que existe, é real, mas que ali naquele momento a gente não precisa pensar nele. Eu acho Aham. que eu devia estar frequentando muito o grupo, porque não é um lugar para estar divulgando nenhum tipo de notícia ruim, eu não incentivo esse tipo de coisa. Eu Eu desejo. tenho dito para as pessoas, e aí falo até na live, falo, gente, faço as lives, mas porque eu tenho visto muitas lives dizendo assim, o enfrentamento de não sei o que da pandemia. Eu falei, gente, eu não quero falar nas lives sobre a pandemia. Eu quero falar sobre a gente, sobre arte, sobre cultura, sobre o estado mental da gente, mas para qualquer tempo. E quando busco nesse momento, é falando assim, tá, a gente pode fazer o quê? Quando você falou dos tapetes, eu achei a ideia fantástica, uma possibilidade de se publicar via Instagram. Isso. Quem tiver habilidade, gente, pode mandar vídeos ensinando coisas. Então, assim, tem hora que a gente só precisa. Tem muitos que não tem Instagram, porque faça um videozinho dizendo: olha, você cria uma conta de Instagram, assim, como se você. Ensinar simplificado, porque quem ensina, a função da gente é simplificar a coisa. Então, assim, de uma maneira simples, ensinar coisas que sejam possíveis de se fazer em casa, né? Eu comecei a fazer um e eu falei para eles, eu não tenho muita habilidade para trabalhos manuais, mas se eu estou conseguindo fazer, qualquer pessoa consegue, porque eu não sou muito assim paciente para esse tipo de atividade. Eu estou fazendo o meu, então eu já postei foto, mostrei que o meu já está na metade e é uma forma também é muito simples de fazer. Então eu vou mostrando coisas que se eu conseguir fazer, todo mundo pode conseguir. Aí é bem interessante, porque os deles saem 1000 vezes mais bonitos, mais coloridos, mais alegres, mais criativos. O Vida Ativa tem página no Facebook. Então, eu criei um grupo dentro do meu Facebook, né? Porque, na verdade, eu tentei fazer um Facebook exclusivo e não consegui. Aí eu Sei. criei esse grupo e agora criei um Instagram agora para. A maioria não usa muito Instagram. Então, Sim, eu me comunico mais no Facebook, eu vou postando as sei. notícias, os eventos. Perguntando porque se alguém tiver interesse em contribuir ou seguir o grupo da Ativa, formar grupos, como é que a gente encontra Virgínia? Como é que a gente encontra o Vida Ativa? Como é que a gente faz para chegar até você? Hoje o mundo já não tem barreiras, né? Então, assim, como é que a gente chega até essas atividades? Certo. Mendes Virgínia, Mendes Oliveira, Virgínia é o meu Face. Aí lá eu tenho o grupo, então a pessoa pode ir ou pelo grupo Vida Ativa da UESB, Deixa eu ou só anotar aqui para ver como é. Mendes, Mendes Oliveira, Virgínia. Mendes Oliveira, Virgínia. E lá tem o projeto Vida Ativa da UESB. Virgínia. Isso. Aí, Pode contribuir com ideias, com o que achar que deve, com tá. mensagens. Eu estou só anotando aqui para as pessoas fixarem. Projeto Vida Ativa, UESB. Isso. E aí, no caso, a gente pode, se alguém tiver interesse, pode passar também meu telefone, não tem problema, eu posso dialogar pelo WhatsApp, 779-9111-8986. Certo. A gente pede para as pessoas que entrem em contato, porque muitas vezes até um vídeo, né? Professor Ibsen, não sei se ainda está aí, um vídeo de movimento, de atividade, uma coisa mais, pode Porque ser. da atividade física, eu tenho falado com eles para não ficar muito parado, mas eu não tenho muito domínio nessa área. Então, eu prefiro não ficar dando muitas ideias, porque existe uma responsabilidade. Então, cada um sabe os seus limites, né? Mas eu Professor tenho Ibsen.
Eu falo sobre a dança da dona de casa, né? Aqui, ó, Virgínia. Professor Ibsen, uns 2 ou 3 vidas, professor Ibsen, para o pessoal do Vida Ativa. Professor Ibsen é professor de educação física e trabalha com crianças. E aí a gente pede ao professor Ibsen uns 2 ou 3 vídeos curtinhos de 1 minuto, falando de alongamento, né? Fazer um alongamento, sentar e tal. Coisas que sejam possíveis fazer em casa. Quem sabe até os netinhos não façam junto. E aí fica uma coisa. E outros eles poderão filmar, mandar para o pessoal. Eles curtem essas coisas. Então, tipo, e depois eles filmam e dão esse feedback para a gente assistir e ver, né? É muito interessante. Se tiver, sempre bem-vindo. Que às 19 horas, a Virgínia compartilha com eles esses vídeos também, quando tiverem. Os vídeos. Virgínia, eu vou lhe agradecer muito, a conversa foi muito boa. Talvez eu arrume um outro jeito da gente conversar novamente numa live, num horário e numa plataforma que seja menos instável, né? Talvez o YouTube, que há possibilidade. Eu não sou muito de usar o YouTube. Melhor porque a gente pode usar o YouTube, fica gravado e a gente poder. Eu lhe agradeço imensamente, assim, e o trabalho que você tem feito com essas pessoas, porque, olha, eu me preocupava com os meus pais, e sei que tem outros tantos filhos que estão distantes, e nessa mesma preocupação, e a gente se sente mais tranquilo, mais feliz. Quando a gente está aqui. E assim, eu me sinto muito feliz em saber que existem grupos que estão, vamos dizer assim, próximo, apoiando os idosos, não só nesse momento, mas em todos os momentos. Eu agradeço muito a Virgínia. Você está me ouvindo, Virgínia? Que aqui congelou para mim. E eu gostaria de encerrar a live com a música, né? Então, quem quiser colocar aí as palminhas, as florezinhas de agradecimento para a Virgínia, agora é hora. E a gente vai encerrar a live com uma música. Vou fazer uma música instrumental e eu sempre digo assim que nesse momento tá impossível viver sozinho, né? A gente não é impossível ser feliz sozinho. Então a gente está buscando todas as formas de comunicação, porque eu notei a necessidade que a gente tem de estar juntos, principalmente os idosos, de compartilhar. E essa música ela traz um pouco, né? É impossível ser feliz sozinho. Então, eu encerro com essa música, que é Wave, né, de Tom Jobim, eu gosto muito, e a gente está buscando, né, interagir. Esse momento aqui foi muito bom, eu agradeço demais, agradeço a Cleonice novamente por ter nos aproximado, agradeço a Cristiane pela oportunidade. Foi tudo muito novo para mim, mas eu achei muito legal. Gostei e agradeço todos que estão aí. Não dá para ver todo mundo, né? Para a gente agradecer. Eu vi minha mãe. Olha, vou lhe dizer, lhe contar um segredo. Aqui tem 11 pessoas no meu contador, mas todas as vezes que eu encerrei a live estava em torno de 30, 40 pessoas. Então, a gente tem uma plateia que está se aproximando. Inclusive, com quem chegou depois, deve estar por volta de 50 ou 60 pessoas que estão assistindo. Umas interagem, outras não interagem, mas é isso aí. A gente só tem a lhe agradecer. Tem o pessoal aqui que está lhe agradecendo também, né? Nos comentários. Obrigada. E a gente pode marcar, quem quiser pegar meu contato para conversar. Tem muito trabalho publicado também, se quiser conhecer quem está fazendo pesquisa. O projeto está todo escrito se você entrar na PUC São Paulo, colocar Virgínia Coronago, aparecem os 2 trabalhos que eu fiz de mestrado e doutorado, e o doutorado eu fiz um relato de todo o projeto, de tudo que eu desenvolvo, os objetivos, metodologia. Então, se alguém tiver interesse, está disponível na internet. Muito obrigada por tudo.
Até a próxima, gente. Beijo. Até. Beijos e beijos. Pronto. Tchau. Tchau. Obrigada. Daqui a pouco estaremos juntos, 16 horas, a nossa live.